tudo bem? Sejam bem-vindos ao TED Talk, aqui quem fala é o Ed Falco, fundador do canal, e venho aqui neste vídeo justamente formatar de um modo mais preciso e melhor argumentado, justamente, algumas considerações que eu fiz naquela live que participei com o professor Marcelo Andrade, que agradeço mesmo pelo feliz convite. Agora, em direto ao ponto, este vídeo, como podem ler no mesmo título, ele trata precisamente da infalibilidade do concílio, ou, por assim dizer, o magistério dito magistério conciliar. Já temos 2 podcasts sobre o assunto no canal, muito bons, inclusive. Entretanto, venho aqui mais para formalizar algo que possa ter sido uma falta da minha parte, porque é uma questão muito falada hoje em dia e muito discutida, porém pouco concluída a respeito, seria justamente a situação que nós vemos de um lado ou de outro, independentemente do grupo, seja, enfim, o viés dele. A pedra de toque da crise hoje em dia é a infalibilidade ou o magistério, né? A infalibilidade atrelada, supostamente, ao magistério suposto do Concílio Vaticano II, sobretudo a Missa Nova, que é uma pedra de toque que funciona justamente como uma desculpa para que a maioria dos fiéis ou deponham o Papa, ou, por outro lado, dizendo que isso é impossível, justamente que a Igreja erra em questão de liturgia, tudo bem, vamos explicar isso depois. Entretanto, e não apenas isso, as canonizações também. Entretanto, falo aqui mais sobre este assunto já da missa, porque é o mais importante, que é o que mantém também as pessoas no progressismo, ou na hermenêutica da continuidade, dizendo que, veja, se é impossível que a igreja erre em questão de liturgia, portanto, a missa nova também ela deve ser boa, ela necessariamente deve ser boa. Agora, vamos ao argumento que já falei en passant, não muito profundamente, no podcast que participei com Marcelo Andrade, e agora venho aqui, por meio deste vídeo, formalizar esses argumentos, formatá-los de uma maneira um pouco mais agradável, né? Ainda assim, faço questão de frisar justamente aquilo que falei durante o podcast, ou seja, são argumentos tão densos que eu preciso me valer justamente de um material escrito, porque falar, infelizmente, a escrita ela é o mármore da memória. Então, na fala, entra muita coisa a respeito de retórica, de convencimento, e que não toca diretamente a própria verdade, ela mesma. Então, o livro sempre será mais completo nesse sentido do que a fala, e por isso que estou justamente redigindo um livro inteiro sobre o assunto, e faço questão aqui de recomendar justamente a campanha da Custódia Filho atualmente, que tratará sobre toda a questão a respeito da infalibilidade da igreja no livro de Monsieur Feser, que estamos editando agora, né, numa segunda edição feita pela editora Custódia Filho, que recomendo muita aquisição, o tempo está acabando, e todo apoio é mais do que absolutamente necessário para viabilizar este grande projeto que tem como intuito, senão que não tem como outro intuito senão de auxiliar a igreja nessa crise. Então, vamos ao argumento propriamente dito, né? A apresentação do argumento. Independentemente do lado que se tome, porque nós vemos que é uma situação de pinça, que ou vai para um lado ou vai para o outro, é difícil realmente permanecer no meio, o argumento é este, ou seja, aquele que já foi dito inicialmente, mas também sobre o argumento do magistério, que é um pouco mais, vai um pouco além da missa, apesar de englobá-la também, a missa nova no caso, é a situação de que, como a igreja não pode recomendar os maus aos seus fiéis, precisamente, a missa nova então ela se torna um contexto ou absolutamente aceitável e benéfico ou impossível. Se nós vemos já a hermenêutica da ruptura, fica impossível aceitá-la, sem concluir então que a igreja teria defeccionado. Então, portanto, como isso é impossível, nós veríamos a impossibilidade nesse sentido de aceitá-la e uma necessária deposição, por exemplo, da autoridade. O que não é verdade, precisamente porque, veja, o argumento farisaico galicano, supostamente que é um argumento bem engraçado. Veja, ao depor a autoridade, você está se valendo de muita mais autoridade do que eu ao questionar aquilo que é dito. Ou seja, o natural num discurso é que se questione antes o que é dito e não quem diz. Porque eu preciso de autoridade para julgar quem diz, muito mais do que eu preciso para julgar o que é dito. Eu preciso justamente interpretar. Porque o Concílio Vaticano II, muito mais do que os outros concílios, é um concílio igual ao Catecismo de João Paulo II, que vai te matando no cansaço. No seguinte sentido, é muito longo, são documentos muito longos. Inclusive, o Papa Francisco, quando encontrou a Dilma, ele disse: quando você estiver com insônia e não conseguir dormir, por favor,
tome esse presente. E ele apresentou então para ela os documentos completos do Concílio Vaticano II, para que quando ela tivesse com insônia, ela lesse de modo a poder dormir, né? Porque, claro, são documentos que dão sono, porque eles são muito longos em comparação ao magistério anterior, que era de poucas páginas, era sucinto e ia direto ao ponto. Sobretudo focando nas definições, porque a infalibilidade ela se dá com a definição. Está atrelada às palavras mesmas da definição, que são termos que também não são mais utilizados nos documentos dialogais conciliares. Muito pelo contrário. Ainda assim, o que quero concluir aqui é que pega-se o Catecismo de João Paulo II, amarelinho, e o que só consegue se extrair é uma novidade teológica, que seria de que a antiga aliança ainda está de pé, por alguma razão. Uma razão nós sabemos, que é o acordo político prático que existe, justamente tinha a Binai Brief, que é a maçonaria judaica, e precisamente o Vaticano, já desde o Cardeal Beia, etc. Nós já sabemos disso, já falamos sobre esse assunto no canal. Só que, bem, tá aí a razão prática, mas não a razão teológica, teórica para propor isso aos fiéis. Mas é que se lê tanto aquilo que só o que se pode extrair como conclusão é, não, então a antiga aliança ela está de pé. Ela não é morta, mortal e mortífera, que é a teologia católica de sempre, né? Então aí já vemos uma ruptura, mas é que é o que mais chama atenção e que vemos que as pessoas comentam a pedra de toque que gera as polêmicas, por exemplo, é essa, né? Essa doutrina, uma das que salta aos olhos. Então, porque o magistério do Concílio Vaticano II, ele é um magistério dialógico, é um magistério que ele não se dá como um professor que quer ensinar, porque uma das condições do magistério querer ensinar é justamente essa, que ele se propõe como ensino obrigatório aos fiéis. É o professor que ele sabe o que diz, ele dá a matéria, e em contrapartida ele exige do aluno, para o entendimento mesmo dele da matéria, a adesão àquilo que ele está falando, precisamente. E o que nós vemos no Magistério Concílio Vaticano II é o Magistério Paulo Freireano, ou seja, não, tanto o professor quanto o aluno eles crescem com o diálogo mútuo. Mudou-se a palavra, não é mais a pergunta e resposta, que é o magistério de bom mestre, socrático, em que temos um mestre e um aluno, o justamente, né, o docente e o discente. Não, nós temos ambos em pé de igualdade, em que tanto um aprende quanto o outro também aprende por meio do próprio ensino, que não passa de uma sensibilidade no sentido de perguntar o que as pessoas acham ou deixam de achar a respeito daquilo que está sendo dito. Ou seja, resumindo, se o povo de Deus, o Populi Dei, aceitará ou não essas instruções, essas disposições que estão sendo oferecidas ao entendimento dele, ao vedro dele, ao gosto e o desejo dele. Quanto que nós vemos que em outros concílios, em todos eles, inclusive, isso nunca se deu. Tanto que não há hermenêutica alguma para o Concílio Vaticano I, nem para o Concílio de Calcedônia, nem para o Concílio de Éfeso, não há hermenêutica possível, ou seja, é sim e não. Olha, ou você aceita ou você deixa de ser católico. Ou você nega ou você não é mais católico. Quer dizer, se é uma heresia, ou você nega a heresia, rejeita a heresia e aceita o dogma, ou você não é católico. Ou se é um dogma, ou você aceita o dogma e repudia a heresia, ou você não é mais católico. Eram coisas muito mais simples, muito preto no branco. E a situação que nós vemos de ambos os lados é que eles querem vender uma situação que ela é preto e branco. Quando na realidade não. O mundo hoje em dia é um mundo moderno. As pessoas estão imbuídas do magistério conciliar no próprio dia a dia. Nós vemos isso no nosso dia a dia, em que pessoas elas se baseiam muito mais em opiniões subjetivas do que em verdades de fé. Porque numa sociedade em que não existe a verdade absoluta, tudo é permitido, exceto a verdade, porque a verdade ela ofende, ela constrange a mentira. Assim, numa sociedade em que é tudo uma questão de opinião, nada é verdade. E se nada é verdade, nós não chegamos a conclusão alguma a respeito de nada. Ficamos uma sociedade de loucos, realmente, uma sociedade de loucos. Aquela bola, ela é rosa? Não, ela. Bem, depende do que você acha. Pode ser que ela seja azul, ela verde. E essa é a sociedade em que nós vivemos, em que homens não são homens, mulheres não são mulheres, tudo depende do que a pessoa acha. E nós sabemos que na realidade isso não é verdade, porque isso fere o princípio mesmo de não contradição. Mas como a sociedade é essa, nós não temos muito o que fazer. Também estes são os padres, estes são os bispos, estes são os papas que nós temos hoje em dia, que são papas imbuídos deste princípio liberal e que eles podem muito bem, no interesse mesmo de buscar fazer o bem pela igreja, dar continuidade ao dito magistério do Concílio Vaticano II, como se estivessem fazendo bem
ao seguir as normas, ou o espírito mesmo do concílio, porque o concílio também não é claro, nunca é claro em nada que ele propõe. Ele dá a entender uma coisa, como por exemplo, subsiste in, aquela questão que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, quando na realidade nós sabemos que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica, e eles dizem que não, subsiste in, ou seja, subsiste nela, que foi algo inclusive aprovado pelo cardeal Ratzinger, quando ele era secretário do cardeal Joseph Fritz, que está aí na tela, inclusive a citação passando, mas a situação realmente é essa, né? Todos têm um pouco de culpa nisso, mesmo, e diria sobretudo a hermenêutica da continuidade. Porque se fosse magistério, nem hermenêutica teria. Basicamente seria sim ou não, seria algo muito claro. Que não é a situação em que nós nos encontramos, justamente porque não se trata de magistério, mas de pura opinião, em que a situação fica tão insólita que nós não podemos nem mesmo chegar a conclusões a respeito de nada. Justamente porque Paulo VI faz uma nota de rodapé a respeito da questão de subsistir, faz uma nota de rodapé a respeito da questão da colegialidade. Entretanto, ele não reafirma a doutrina de sempre. Ele apenas deixa de dar vazão, por uma nota de rodapé, nem consta no documento ele mesmo, a uma má interpretação possível. Ou seja, ele não condena o erro, ele apenas deixa de dar vazão a uma extrapolação de uma opinião errônea e não prega a doutrina de sempre. Assim, nós estamos naquela situação justamente do arianismo, em que alguns católicos, como Eusébio de Cesareia, justamente por isso que ele não foi canonizado, em boa parte, porque ele foi o maior historiador da história da igreja. Entretanto, ele não foi canonizado justamente porque ele queria um credo que não fosse o credo de Santo Atanásio, que era um credo católico, que era inequívoco, e ele não queria um credo ariano, ele queria um credo que nem afirmasse nem condenasse. Ou seja, um credo de Pilatos, que pudesse ir e vir no meio dos católicos e não católicos, dos arianos e dos católicos, como quem não quer nada. No sentido de manter bons termos com todos. E é justamente isso que o Concílio Vaticano II fez naquele que propôs enquanto aggiornamento, a aproximação da igreja com o mundo, que tinha tudo para dar certo e deu errado, evidentemente. Tudo para dar certo porque as próprias datas iniciais do Concílio Vaticano II eram ótimas. O espírito era interessante, o João XXIII chegando, rezando o Veni Creator Spiritus, lindíssimo. E nós vemos que isso desagou em coisas muito ruins. O cenário também não era propício. João XXIII também não era a pessoa propícia a ser eleita papa, com certeza não era muito suspeito, inclusive. Entretanto, poderia ter tido um resultado superior àquele que nós obtemos. Por quê? Justamente, se se tivesse apenas buscado dar continuidade ao Concílio Vaticano I, que tinha sido interrompido, não seria tão difícil. Nós não teríamos que criar novos céus, novas terras naquele magistério do Concílio Vaticano II, que foi o que foi feito, que tentou se recriar a roda, ao invés de só dar continuidade às próprias atas, como a corredenção, e que dogma que os bispos queriam muito. E então deu-se prosseguimento a poucas coisas úteis, e mesmo aquilo que poderia ser discutido de modo útil à igreja, já foi discutido num sentido de dar vazão a muitas interpretações errôneas para conseguir fazer um ajornamento com o mundo. Não no sentido mesmo de uma aproximação com o mundo da igreja liderando, ou seja, que o professor vai na frente, ou que o motorista vai na frente e os alunos ou o passageiro apenas segue, mas pelo contrário, uma igreja que ela está face a face com o mundo, ela está grudada com o mundo. E por isso ela está dada, como está hoje em dia, esses bispos e prelados, justamente a uma noção que, na verdade, não é nem noção, porque se fosse noção seria preciso, mas como diz Monsenhor Lefebvre, como eles não conseguem definir nada, eles não têm certeza a respeito de nada, eles acabam dando vazão a muita coisa, mas noção, precisão a respeito de nada. Então nós chegamos em falas e palavras e repetição de disse e não disse, que chega no nível tautológico de redundância que não se pode mais chegar a uma conclusão ao fundo da questão a respeito de nada, nem de ninguém. E ficamos na confusão hoje em dia que se reduz não apenas à própria igreja, como se reduz ao contexto do mundo todo, porque esse ajornamento fez com que a igreja ela também ficasse com essas barreiras abaixadas, de modo que essas ideias pudessem penetrar na cabeça do clero, dos padres, dos bispos e dos cardeais e, em última análise, do próprio Papa. Por isso que é uma revolução em tiara e capa. E para resolver isso, recomendo novamente agora o livro de John Feser, precisamente porque ele fala, por exemplo,
O que que eu devo levar devo sequer levar a opinião de um papa em consideração? Óbvio que não, porque é uma opinião. Se fosse uma questão de definição, ele teria dito, defino. E não, ele opinou. Eu não devo levar opiniões de papas em consideração, porque, mesmo sendo papa, são apenas opiniões. Como o Bento XIV, que escreveu um livro inteiro enquanto papa, e a primeira coisa que ele fez foi dizer: não, escreva este livro enquanto doutor privado, não tenho intenção de exercer o magistério enquanto papa. Um caso bem interessante, bem sui generis. Entretanto, é justamente isso, que nós não temos mais essa definição de termos e acabamos indo, infelizmente, à deriva naquilo que se conclui ou precisa, se almeja concluir a respeito de definições negativas. O que eu quero dizer com isso é que, como o próprio Dom Ferrer fala, não existe legislação negativa, não existe definição negativa. E é isso que Dom Lefebvre dizia, que nós não devemos julgar o concílio por aquilo que ele diz, mas por aquilo que ele não diz. Isso apenas para definir o modus agendi e o modo prático dos resistentes à crise na igreja, não a sua doutrina. Tanto que Dom Lefebvre ele mesmo, ele só fez julgamentos morais e não judiciais contrários às autoridades romanas, porque ele próprio sabia que não tinha autoridade, então ele não poderia fazer senão que lamentar, justamente, que é isso que nós fazemos, lamentamos. Nós não julgamos quem diz, mas o que é dito, que é um raciocínio bem mais católico, porque, vamos lá, retomando, se nós temos um erro num documento, parece que tem um erro no documento, o que Dom César diz a respeito de se define ou se não define, se ele definiu ou não definiu, se ficou subentendido que ele definiu ou não definiu, é porque ele não definiu. E ainda assim, a intenção mesma do Papa nós podemos perguntar. Isso não é algo estúpido, porque muitos ridicularizam. E não, nós podemos perguntar, justamente, está lá. Se não ficou claro, é necessário perguntar. Muitas vezes o que aconteceu recentemente, não muitas, em dois casos, no sacerdócio das mulheres, por exemplo, em que João Paulo II pareceu se valer da infalibilidade, mas logo em seguida foi o cardeal Ratzinger dizer que não, ele não teve intenção, justamente, de se valer da sua infalibilidade enquanto fez essa condenação à ordenação das mulheres. Perfeito? Ou seja, a intenção mesmo nós podemos duvidar a respeito dela se ela não é clara, porque não existe definição por fazer. Quando nós, como Dom Lefebvre, nós apenas julgamos o que dá a entender, ou seja, Francisco pareceu canonizar o ecologismo. Paulo VI pareceu canonizar o humanismo, mas se não canonizou na letra mesma do documento, não valeu. Por exemplo, a questão da Unam Sancta, como dita por Dom César. A Unam Sancta, e ele mesmo fala que Bonifácio VIII era um canonista muito inteligente, ele sabia que se ele quisesse canonizar a doutrina dos dois gládios, ele poderia. Claro, mas o que teria que ser feito para isso? Bem, ele deveria usar antes da doutrina o termo defino. O que aconteceu, na realidade, foi precisamente o contrário. Ele usou como um dos últimos termos do documento a palavra definimos, quando ele apenas repetiu a doutrina de sempre, que fala que todos estão submissos ao Romano Pontífice. Apenas isso. As únicas marcas de infalibilidade presentes nessa bula são justamente essas. Quando ele condena os pérfidos maniqueus, só por ter dito esse termo, pérfidos maniqueus, cuja doutrina é condenada, nós já conhecemos, infalível, porque ele está condenando, repetindo uma condenação que já existia, e repetindo uma definição, uma doutrina que já existia, que era que todos devem submissão ao Romano Pontífice, não teve nada de novo. Tanto que os dois sucessores imediatos de Bonifácio VIII, precisamente, foram aqueles que fizeram todo esse trabalho, justamente de reduzir o entendimento mesmo desta bula apenas a esses dois termos. Agora, isso não é o caso do padre Calderon, que diz que isso é magistério ordinário universal, que foi pregado ao longo dos séculos por todos os bispos, em todos os lugares. Sim, sim, sim. Isso não estou entrando aqui nesse mérito, justamente. Porque isso é uma outra tese, que é provar que é magistério ordinário universal. E não, que é isso que coloco aqui para observação dos senhores, que, bem, por si só o documento não é infalível, porque se quisesse ser, ele deveria ter feito isso, mas como não fez, não é. Ele não fez isso de modo bastante intencional. Mas ele excomungou o Filipe o Belo logo em seguida. Isso não importa. Porque justamente o próprio Dom César, repito, ele agora, para essas palavras ipsis literis, justamente, isso não importa o que um Papa faça antes ou depois do documento. O magistério está atado à letra mesma do documento. Não importa se ele deu a entender que canonizou sem ter canonizado. Não importa se ele deu a entender que condenou sem ter condenado. Se ele não fez, ele não fez. Se ele não condenou, ele não condenou. Se ele não canonizou, ele não canonizou.
os atos exteriores de um pontífice, como o magistério de avião do Papa Francisco, eles não aumentam nem diminuem em nada a sua infalibilidade em questão magisterial, que é atada aos seus próprios documentos. Então, se ele não se expõe de modo claro, porque tem essa mentalidade liberal nos seus próprios documentos, é justamente porque ele não está usando da sua infalibilidade enquanto ensina. Justamente. O Concílio Vaticano I tratou da infalibilidade do Romano Pontífice enquanto ensina, enquanto mestre. E que ensinam os Papas Vaticano II definitivamente, de modo a nunca ser questionado? Nada. Que condenam? Nada. Propõem muitas coisas, mas propõem já no magistério que não é nem magistério propriamente dito. E é isso que vamos tratar agora, por isso a gente responder essas dúvidas que me surgem, e tentando, e não apenas tentando, mas espero, formalizando melhor meus argumentos, apesar de que, já falei, muito melhor é ler num livro, muito melhor para conseguir ver termo por termo, evidentemente, que são coisas que eu não consigo demonstrar agora em vídeo, por exemplo, tão precisamente quanto seria do meu interesse. Entretanto, fazendo aqui a minha parte agora, a minha parte é essa, né? Minha parte é fazer um apanhado geral daquilo que eu possa, dentro desses limites que já estabeleci, fornecer aos senhores. Então vamos lá, né? Para começo de conversa, é impossível tapar o sol com a peneira. Os papas modernos, os prelados modernos, muito pelo contrário, eles têm promovido uma doutrina que é humanista, é liberal e que foi repetidamente condenada por seus predecessores, não hesitando em levar essa utopia desse ajornamento às suas consequências mais radicais, suas consequências últimas. Foi isso que presenciamos ao ver João Paulo II beijar o Alcorão e invocar São João Batista para proteger o Islã, ou o Papa Francisco celebrar um encontro com a Pachamama dentro do próprio Jardim do Vaticano. A lista dos escândalos dos papas conciliares é longa demais para ser reproduzida aqui. E nós não podemos fazer senão que relembrar alguns mais marcantes, como por exemplo, quando Bento XVI foi naquela sinagoga, quando Bento XVI também foi se encontrar com os muçulmanos e que retirou seus calçados, quando João Paulo II fez o encontro de Assis, enfim. Do Papa Francisco nós podemos mencionar agora o caso mais recente, nosso último vídeo, justamente, que ele fala uma heresia material clara e evidente. E repete, faz questão de reafirmar novamente, recentemente, em outras palavras. Ou seja, isso não é pertinácia porque ele não foi Tito 310, ele não foi admoestado por ninguém, mas isso é uma heresia material latente, patente, que só não faz, mesmo que ele seja excomungado, porque ele não é admoestado. Por exemplo, um padre que tem uma relação com uma mulher. Ele vai e ele confessa essa mulher, justamente para que ela não fique com a consciência pesada. Ele é excomungado automaticamente, ele está excomungado. Mas os fiel que quer realizar o casamento dele e que já tem o casamento dele marcado com este padre, ele não tem que se incomodar. O fiel que não sabe disso e que comunga e que se confessa, ele não tem culpa alguma. Então, se o padre mesmo está em pecado mortal, isso é problema dele. Se ele está excomungado ou não, isso é problema dele. Porque essa comunhão ela não foi justamente levantada pela Santa Sé. Ele não foi admoestado por ninguém, porque mesmo os superiores dele não sabem disso, porque se soubessem, hoje talvez não, porque eles acobertam. Os superiores, se soubessem, justamente teriam que admoestá-lo, ou se não, imediatamente depô-lo, né? Removê-lo com um pároco. Mas enquanto ele não é deposto, não é removido, não tem o que ser feito, senão que continuar justamente a igreja suprindo essa jurisdição. Apesar de ele ser um membro morto, ele continua com essa jurisdição até que ele seja. Porque a igreja é uma instituição pública. E o fiel que se casa, o fiel que se confessa, ele não tem nada a ver com os pecados do padre dele, com se ele está excomungado ou não. Se ele não foi vitandos, isso não tem o que ser feito a respeito. Justamente pelo próprio bem da igreja, que isso sempre foi repetido, Bento XIV repete, isso foi repetido em todos os momentos da igreja, e todos os canonistas são unânimes em dizer e repetir que, olha, pelo próprio bem da igreja, a igreja preserva mesmo um pontífice herético com jurisdição, porque a igreja acabaria. Nós chegaremos no eclésio vacantismo, numa última análise, se esses padres, se esses papas deixassem de ter jurisdição, justamente porque pegamos agora o cenário do Vaticano II. Muitos católicos tinham boa fé, poucos eram realmente modernistas convictos. Se nós chegássemos nas últimas consequências, as confissões mesmas realizadas pelos padres, pelos bispos, os casamentos, todos seriam sido inválidos se nós chegássemos na conclusão que ele deixou de ser papa. Sim, porque de, de onde vem essa jurisdição, senão que do sumo pontífice ele mesmo?
para criação de novas circunscrições eclesiásticas, para criação de novas dioceses, para dispor um novo bispo em tal e tal diocese, justamente pelo bem mesmo da igreja, e como essas pessoas não têm nada a ver, elas vão ser protegidas, do mesmo modo que o padre precisa ser protegido, justamente, os fiéis vão ser protegidos, melhor dizendo, de um padre que seria ruim. O Papa, que ele é muito mais que um padre, ele tem também direito a gozar justamente desse direito a duas administrações, pelo menos. Que, como diz Ballerini, como diz o próprio São Roberto Bellarmino, que são feitas pelo clero romano, são feitas pelos cardeais, os bispos. Isso agora já seria uma questão de teorizar, mas que, como não foram feitas até hoje, mesmo as dúvidas de Monsenhor Marcelo Lefebvre não contam, e Cardeal Bate, Otaviano, todos passaram a celebrar a missa nova. Então eles capitularam. Não é possível, portanto, como eles capitularam, que eles tenham admoestado dizendo, olha, Paulo VI, o senhor é um herético, etc, etc, etc. Eu estou lhe admoestando. Não, isso nunca foi feito. E todas as reprimendas feitas por eles foram logo em seguida removidas, na adesão mesmo que eles deram ao Concílio Vaticano II, à exceção de Monsenhor Marcelo Lefebvre, que também não, justamente por saber que não tinha autoridade, por não ser um cardeal, apenas um bispo, ele se remeteu justamente à sua insignificância enquanto jurisdição e apenas fez juízos morais e não juízos jurídicos, juízos que necessitam de uma autoridade vinculante para que tenha um efeito, né? Então, a situação realmente é essa, que nós encontramos uma situação inextricável, porque nós não queremos nos antepor à providência divina, acaba que nós precisamos esperar até que a situação seja resolvida, como foram todas as crises foram resolvidas pela autoridade vigente, nunca por pessoas privadas. Como diz o próprio São Belo Bellarmino, nunca se viu leigos excomungando um bispo. Então, de modo análogo, nunca se verá que essa situação seja resolvida, senão que, justamente, pelas autoridades vigentes. Como diz São Bernardino no caso de Félix II, que tinha tomado o lugar de Libério, ele não concede que Libério tenha sido herético, mas ele concede que, porque o clero, ainda não haviam cardeais, mas porque o clero de Roma, ele pensou que Libério era herético, eles depuseram a ele e colocaram Félix II, que em alguns lugares consta como papa, em outros lugares consta como antipapa, isso é uma questão disputada. Soberbo Balbino acreditava que ele tinha sido realmente eleito Papa efetivamente, na medida que tivesse sido aceito justamente por toda a Igreja, na aceitação universal, que mata na raiz todos os próprios vícios do pontífice. Isso ainda assim é uma questão a ser disputada. Alguns papas disseram que foi Papa, outros papas colocam ele apenas como antipapa. E, bem, nós não queremos, na verdade, tomar nenhuma posição numa questão teológica que mais obscurece do que ilumina. Então, ainda assim, o próprio São Roberto Bellarmino, dando um exemplo prático da sua posição posta na realidade mesma, ele diz, é assim, ele foi removido pelo clero romano, porque é necessário que a igreja declare, a igreja, a não ser que você se tome pela igreja, ok? A não ser que você se tome pela igreja, o que é o mesmo que dizer que a igreja defeccionou, porque ela deixaria de estar em todo mundo para estar apenas em grupos privados, espalhados em alguns cantos do Brasil, ou do mundo, enfim, a não ser que você se tome pela igreja e mate a igreja no processo pelo eclesiavacantismo, você tem que aceitar. A situação é realmente essa. A não ser que você se tome pela igreja e faça com que, se tomando pela igreja, você defeccione ela também, porque o próprio futuro da igreja, por essa situação, vai ser essa rua sem saída que coloque toda a igreja. Seria necessário que um corpo externo a ela mesma julgue e chegue à conclusão, justamente num pensamento modernista, de que a verdade ela progride, ela evolui com o tempo, de que fiéis deveriam chegar ao entendimento de que não, o Papa retomou a fé verdadeira e, portanto, ele removeu esse obstáculo que impedia com que ele exercesse o pontificado. Ou, por exemplo, né, é um dos argumentos mais famosos. Ou, por exemplo, que, enfim, esses fiéis que não estão espalhados por todo mundo e que seriam a igreja, ou que não são a igreja, mas que sustentam a igreja para resolver a crise da igreja, eles devem chegar numa conclusão de que este é o Papa verdadeiro. Isso já deixaria a Igreja, que é um corpo, uma sociedade perfeita, como define o próprio Concílio Vaticano I, à mercê de sociedades, de grupos que são imperfeitos, porque não são a Igreja, que são apenas grupos isolados. Isso deixaria justamente a Igreja numa situação de defectibilidade, precisamente porque, justamente, esses fiéis, esses mesmos fiéis, que não são a Igreja, ou se são, eles matam a Igreja no processo porque eles não estão espalhados por todo mundo. Mataram a Igreja neste processo.
Ou, se não, por outro modo, eles seriam aqueles responsáveis por definir o futuro mesmo da igreja. Então, um corpo perfeito estaria à mercê de um corpo imperfeito. Portanto, a igreja não seria uma sociedade perfeita em primeiro lugar, porque para ser sociedade perfeita ela não pode depender de outros corpos intermediários, senão que ser autossuficiente. Então, matamos ou a igreja de um jeito ou de outro. Sem contar também com aqueles que dizem que Cristo vai descer dos céus para decidir. O Sumo Pontífice, que já é o Deus islâmico, né? Que ele deixa o sol preto, que ele faz as coisas, que ele não se vale dos meios naturais para chegar às suas conclusões. Porque no Concílio de Constança, para resolver a questão do cisma do Ocidente, Deus, apesar de uma crise muito grande, ele se valeu das autoridades, dos cardeais, dos bispos, para resolver a situação. Ele não se valeu de grupos individuais, de grupos no WhatsApp, de pessoas desse nível. E ele também não se valeu de. Sim, se valeu de milagres, de certo modo, mas não de grandes milagres como Cristo desceu no céu para indicar o novo pontífice. Não, muito pelo contrário. Então, se deram milagres no sentido justamente das autoridades legítimas chegarem à conclusão e resolverem a situação. Ele se valeu de milagres para que os meios ordinários pudessem realizar a sua função, porque senão Nosso Senhor não teria estabelecido os meios ordinários em primeiro lugar, mas se valido justamente de meios extraordinários o tempo todo. Nós veríamos milagres acontecerem o tempo todo. Nós veríamos uma situação não de ordinariedade que se supõe para que a igreja possa existir, porque ela é uma sociedade também humana e visível, mas de extraordinariedade. Nós estaríamos já numa igreja apofática, numa igreja celeste. Nós já estaríamos no céu e não já na igreja militante, que nós realmente estamos. Ela não seria uma igreja passível justamente de pessoas falíveis. Como diz Santa Joana d'Arc, antes de ser julgada, os homens da igreja não são infalíveis. Então, justamente porque nós estamos numa situação matizada, que está cheia de contrastes, é necessário aceitar este mistério da iniquidade e durar com ele até o final, enquanto Deus justamente diga que acabou e se valendo então dos meios que ele achar melhor e mais conveniente, nós vivemos na igreja de agora e não numa igreja que está por vir, porque se nós concluirmos que não, essa situação só vai ser resolvida justamente por um milagre no futuro, é porque a igreja atualmente ela não existe. A igreja não existe, ela está por vir. Então, se ela está num processo de devenir, é porque ela não existe agora. Então, se ela não existe agora, ela já defeccionou, né? Resumindo a situação. E indo já direto ao assunto mesmo do vídeo, não podemos tapar o sol com a peneira, etc, etc. E os princípios práticos são mais do que suficientes, como fala o próprio padre Roy Marinho na sua Teologia para os Seculares, para que, em situações de dúvidas, nós possamos, ainda assim, nos mover com princípios morais, com princípios eternos que já foram estabelecidos para a igreja no seu magistério permanente, desde os séculos e séculos, e que formaram muitos santos, formaram, apesar de que estamos numa situação em que o magistério de sempre, ele não está desejando agir com o magistério de ensino, ele não está atuando suficientemente, a igreja, durante muitos séculos, como ensina o próprio São Vicente de Lerran no seu Comunitório, que recomendamos, inclusive, a aquisição, um livro muito bom, vamos até fazer um outro vídeo a respeito desse livro, muito bom mesmo. E, entretanto, nessas crises, só o que compete aos católicos é repetir o que sempre foi ensinado até que elas se resolvam pelas autoridades concernentes e autorizadas justamente a resolver este problema. E assim, o magistério permanente que formou os santos ao longo de todos os séculos, que é a doutrina que era sempre ensinada por todos os bispos ao redor dos séculos, ela já é mais que o suficiente nessa situação em que estamos de crise matizada, de obscuridade, ela já é uma luz mais do que o suficiente para nos iluminarmos, porque Deus necessariamente sempre dá os meios de salvação aos fiéis em todos os momentos, e não apenas um grupo pequeno de fiéis, mas a todos os fiéis. E como Dom Lefebvre não quis formar, por exemplo, um bairro suburbano em Roma, e pelo contrário, ele quis apenas manter a integridade da fé católica, justamente para que os fiéis que estão em confusão pudessem, encontrando essas luzes nos padres formados por eles, nos bispos formados por ele, encontrando essas luzes, voltassem então à integridade da fé católica, saíssem deste afogamento, pudessem chegar a essas conclusões, justamente por isso que Dom Lefebvre fez o combate que ele fez, realizou o combate que ele fez, porque ele sabia que ele só poderia depender agora do magistério permanente até que a situação fosse resolvida pelo magistério docente, né? Agora, indo ao próprio argumento do vídeo, podemos citar o Acerbiço Felice, no fim de uma das sessões do concílio, em que ele afirmou: devemos distinguir, dentre os esquemas e os capítulos do concílio, aqueles que foram objeto de definições dogmáticas no passado, magistério ordinário universal.
Pois, no que concerne às declarações com caráter de novidade, devemos ter reservas. Ou seja, por que o Conselho Vaticano II ele não entra no Magistério Ordinário Universal? Bem, ele só entra na medida que repete aquilo que sempre foi ensinado. Entretanto, ao redor por todos os bispos pelos séculos dos séculos, né? Em comunhão com o Papa e seguindo as demais condições que aparecem na tela. Agora, né, num novo cenário, como podem ver, estou dando continuidade ao último vídeo, já com outro ambiente, né? Vamos lá, seguindo. A situação que nós encontramos é no enigma da esfinge, ou seja, no enigma do magistério conciliar. E a situação ela é relativamente bem mais simples de ser resolvida do que se nós formos parar para pensar em outras soluções. Por uma razão. Primeiro, que nós não temos a capacidade de julgar quem diz, porque isso requer autoridade, mas nós podemos sim julgar aquilo que é dito, ou seja, podemos questionar justamente o que é dito e ver que, porque não procede justamente a um erro, um vício de princípio, é o que se deve supor, a situação é justamente essa, que primeiro nós devemos questionar o que é dito e não quem diz, por causa da sua própria autoridade. E questionar quem diz exige mais autoridade do que questionar aquilo que é dito. E se é um erro, esse é um raciocínio muito mais católico, muito mais natural, é pensar que houve um erro na formulação, um erro em algum determinado momento, até que chega justamente à conclusão de que já não se trata mais de magistério, mas apenas de opinião. Assim, isso é um raciocínio muito mais católico, muito mais conforme do que depor autoridades sem ter uma autoridade para isso, que requer uma autoridade muito maior. Agora, indo já à questão do. E inclusive o próprio Dom Feser, citando, né? Ele fala que quando não sabemos a intenção, devemos questionar. Assim, é possível, é passível de questionar mesmo o Papa a respeito da intenção dele, como foi justamente o caso em que João Paulo II ele pareceu condenar algo e o cardeal Ratzinger disse ele não teve a intenção de condenar. Assim, nós podemos sim duvidar mesmo da intenção nesse sentido e com tanto direito, porque se alguns usam a intenção do Papa em não desejar ser Papa, como por exemplo, se ele não quer ser um general, ele não é o general. Se ele não quer ser um marceneiro, ele não é um marceneiro. Se valem desse argumento para depor a autoridade, nós podemos sim inferir que há uma defecção na intenção de ser magistério, com muito mais propriedade, justamente porque isso não depende de uma deposição da autoridade, mas depende de uma leitura mesma daquilo que é dito, e não uma deposição ou um julgamento judicial de quem diz, né? Até porque um julgamento judicial, falaremos isso em outro vídeo, não é a mesma coisa que um julgamento moral. Dona Fé fazia julgamentos morais e dizia que as coisas estavam erradas, igual o Gustavo Corsão, que falavam que eram idiotices vindas de Roma. E ele não dizia, por exemplo, que estava julgando, declarando, excomungando, enfim. Isso seria já um julgamento judicial que precisa de uma autoridade para emanar, né, para ter valor. Pelo contrário, o que ele fez foram várias vezes, em diversas ocasiões, foram julgamentos morais, que é errado, que é impossível, que é inconveniente que o sumo pontífice haja desta maneira. Agora, indo já a esse magistério, como citei o arcebispo Felice, e como deve tratar-se de uma verdade referente à fé ou à moral, e os bispos precisam ensinar essa verdade com autoridade, e o ensino deve ser universalmente unânime, e essa verdade deve ser reconhecida como divinamente revelada aos apóstolos ou necessária para a guarda do depósito da fé, nós encontramos também, justamente, em consonância com o comunitório, que ela precisa ter sido pregada sempre por todos e em todos os lugares. Porque a verdade não pode ser promulgada hoje e condenada amanhã. Então, para participar justamente do magistério ordinário universal, é preciso que ela seja unânime no tempo, em todos os momentos, e não que seja uma novidade. Como o próprio arcebispo Felipe falou, a respeito daquilo que é novo, no Vaticano II nós devemos ter reservas. Então, está feito. Reservas. Assim, só o que poderia haver de magistério ordinário universal é quando eles repetem aquilo que sempre foi ensinado em todos os lugares e crido por todos e em todo o tempo. E não as novidades que sim podemos ter reservas. Agora, sobre a questão mesma da missa, bem, é uma questão de como aparece aí, e como dissemos que postaríamos segunda, mas agora acabamos de postar justamente
na terça-feira, por uma questão de tempo, como vem a própria situação de mudança, nós temos que pegar os próprios documentos do concílio para conseguir compreender essa questão magisterial e juntamente também com a questão da missa nova. Se nós pegarmos a encíclica Ecclesiam Suam, nós vemos que, por exemplo, o diálogo socrático ou catequético, onde uma pessoa faz as perguntas e a outra apenas responde, ou seja, docente e discente, ele não é um diálogo, mas uma forma de ensino. Ou seja, há uma autoridade que emana uma verdade. E o que Paulo VI propôs a todos os bispos e ao próprio concílio neste documento foi algo muito diferente. Pegando aqui as próprias palavras, nós vemos que a dialética do exercício de pensamento e de paciência nos fará descobrir elementos de verdade também nas opiniões alheias. E acreditamos de fato que o Concílio Ecumênico, ao tratar de questões relacionadas à Igreja, na medida em que opera dentro da sociedade humana de nossos tempos, irá, por meio de seu magistério, transmitir algumas normas, tanto no que diz respeito à doutrina quanto ao uso, adequadas para estabelecer corretamente o diálogo com os homens desta terra, desta era. O magistério, primeiro, que vise todos os homens de sua idade, visa não só os fiéis, mas também aos infiéis. Entretanto, a Igreja não possui jurisdição sobre os infiéis. Logo, não possui magistério sobre eles. Pelo que o magistério que dialoga com os infiéis não pode ser magistério eclesiástico, dado que não participa do poder de jurisdição. Assim, um diálogo, justamente por não ser magistério, é só um diálogo, não é um magistério, porque o magistério mesmo ele não pode ser aplicado sobre os infiéis, mas apenas sobre os fiéis, porque o Papa tem jurisdição sobre os fiéis católicos. E continuando, certamente a igreja deve entrar em diálogo com a sociedade humana na qual vive, e por isso assume, por assim dizer, a forma tanto de palavra quanto de mensagem e de diálogo. Vemos aqui novamente Paulo VI, ele reafirma o mesmo que na citação anterior, e em ambas, Paulo VI dispõe o concílio e a igreja, portanto, todos os bispos, a um magistério dialógico, distinto do magistério eclesiástico que parte do poder de jurisdição. Portanto, o diálogo deve ser considerado como uma espécie de meio para cumprir a missão apostólica e como um instrumento para unir os espíritos. Aqui, Paulo VI se impõe e impõe a todos os bispos um exercício coloquial e dialógico no magistério, portanto, não impositivo, sendo então essencialmente distinto daquele magistério reclamado pelos papas anteriores. Assim, nós vemos que não há, portanto, um magistério. Não havendo um magistério, mas um diálogo, não há jurisdição. Não havendo jurisdição, não há autoridade. E não há, então, realmente valor por uma própria deposição da parte do Papa daqueles ensinamentos, senão enquanto que doutor privado unicamente. Continuando, a igreja deve entrar em diálogo com o mundo em que vive. A igreja faz-se palavra, faz-se mensagem, faz-se colóquio. Este aspecto capital da vida odierna da igreja será objeto de estudo especial e amplo do Conselho Ecumênico, como todos sabem. Nós não queremos entrar no exame concreto dos temas que esse estudo apresenta, para deixarmos aos padres conciliares a missão de os tratar com toda a liberdade. Queremos só convidar-vos, veneráveis irmãos, a antepor a esse estudo algumas considerações, para ficarmos a conhecer mais claramente os motivos que levam a Igreja ao diálogo, os métodos mais aconselháveis e os objetivos em vista. Queremos dispor os ânimos, não tratar as matérias. Paulo VI aqui ele é claro na afirmação de que a igreja se faz colóquio, e ele mesmo deu as propriedades de tal colóquio, que são incompatíveis com o exercício mesmo do magistério. E ele mesmo dispõe todos os bispos, como representantes da igreja, a reproduzirem o novo modo coloquial de magistério. Continuando, nem podemos desinteressar-nos deste assunto, convencidos como estamos que o diálogo deve caracterizar o nosso cargo apostólico. Aqui, Paulo VI coloca como imperativo que o diálogo caracterize o papado desde o seu pontificado, afetando o magistério de todos os papas pós-conciliares que buscam no Concílio Vaticano II o ensejo para seus discursos e documentos. O colóquio é, portanto, um modo de exercer a missão apostólica, arte de comunicação espiritual. Os seus caracteres são os seguintes. Outro caractere é a mansidão aprendida na escola de Cristo, como ele nos recomendou. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O diálogo não é orgulhoso, não é pungente, não é ofensivo. A autoridade vem-lhe da verdade que expõe, da caridade que difunde, do exemplo que propõe. Não é comando, não é imposição. Paulo VI chega ao ponto de negar ao seu magistério coloquial e ao de todos os que o seguiram, o que inclui os papas posteriores e os bispos conciliares, uma autoridade externa e extrínseca, atribuindo ao mesmo somente a autoridade intrínseca da verdade pregada, a mesma autoridade que todo e qualquer ente inteligente possui.
E Paulo VI segue afirmando que sua autoridade coloquial não faz exigências, de modo que não reclama sentimento, não podendo ser exercício do magistério eclesiástico. E nem os documentos conciliares, nem demais atitudes magisteriais, assim disciplinares, possuem qualquer autoridade ou título vinculativo, porque o seu valor canônico torna-se absolutamente nulo e completamente inválido. Embora, por razões segundas, possam haver coisas que se aceitem em elementos citados. Entretanto, isso é outra ocasião e que talvez nós possamos tratar em outro momento de modo mais pausado, como justamente a criação de novas circunscrições eclesiásticas pelo bem mesmo da própria Igreja, evidentemente. Ainda assim, usar o Concílio Vaticano II como justificativa para fazer qualquer coisa que seja, justamente de caráter disciplinar, é torna essas ações, por um vício de princípio, inválidas. Assim, não se excomunga ninguém em nome do Vaticano II, se o Vaticano II não tem uma doutrina que deveria ter justamente para se dizer magistério e, sendo doutrina, poder ter o valor no caráter disciplinar. E como as coisas não são, justamente, não há doutrina no Vaticano II de assentimento obrigatório, e não há doutrina ela mesma, senão que apenas opiniões diversas, e o Papa passa a falar apenas in persona populi Dei, perdendo, como vemos hoje, a noção do seu próprio ofício, e apenas ouvindo e aceitando a opinião de terceiros, mesmo de leigos, a situação que nós temos é justamente a seguinte: é que não há mais um magistério, justamente porque ele não quer ser exercido, o que é muito mais provável, justamente, do que uma incapacidade da parte dele de exercê-lo, mas apenas uma mentalidade liberal, um discurso liberal que faz com que ele não deseje mais exercê-lo porque pensa que essa não é a sua função, apesar de sê-la efetivamente. Assim, como o próprio Dom Féser fez questão de discriminar, o que foi definido no Concílio Vaticano I foi a enfermidade do Papa enquanto ensina. E o que ensina o Vaticano II? Nas circunstâncias para ser magistério ordinário universal e magistério numa última instância. Justamente o contrário, ele próprio se depõe à sua própria autoridade. Assim, se ele depõe à sua própria autoridade, ele deixa de ser magistério para ser diálogo. Sendo diálogo, ele não tem realmente nenhuma característica, nenhuma marca que poderia protegê-lo de uma queda. E o que nós vemos é justamente uma queda, como se deu e como acontece até hoje. Nós vemos a repercussão deste tombo na igreja atual, que segue sendo liderada por homens que justamente são falíveis, apesar dela mesma ser falível, porque eles não querem se valer da sua própria capacidade de serem infalíveis. E se não se valem, não tem o que fazer, apenas esperar. Uma solução bem mais provável, bem mais prudente e mais adequada, até a nossa própria insignificância, essa questão, que só poderá ser resolvida justamente pelo magistério docente quando for a hora, quando Deus disser que não, agora acabou, né? Agora, fugindo já desse romantismo da infalibilidade, que foi justamente o mote da revolução em tiara e capa, ou tiara e pluvial, que fez com que chegássemos à circunstância em que estamos hoje. Vamos pegar aqui agora, justamente, um livro, recentemente editado até para o português, sobre a infalibilidade pontifical, em que nós vemos que o autor ele tenta se valer de Dom Féser justamente para dar uma autoridade à tese sede vacantista, o que na realidade é o contrário. E as citações estão aparecendo na tela, mas indo ao ponto, né? Vamos ver. O que foi grifado em vermelho é justamente o que ele omitiu do texto original. Agora, aquilo que está em branco foi o que ele manteve. Vamos lá. A saber, que o primeiro, o objectum ou assunto, deve tratar de doutrina de fé ou moral. E, segundo, o Papa deve expressar sua intenção em virtude de seu poder supremo de ensino, para declarar essa doutrina particular sobre fé e moral, como parte integrante da verdade necessária para a salvação revelada por Deus, que deve ser mantida por toda a Igreja Católica e, para tanto, ele deve publicá-la e dar uma definição formal sobre o assunto. Definire. Essas duas marcas devem ser encontradas juntas. Agora, o que foi removido. Quaisquer meras circunstâncias não são suficientes para permitir que uma pessoa reconheça o que um Papa diz como uma declaração ex cátedra, ou, em outras palavras, como uma definição de fé. Somente quando essas duas marcas mencionadas são reconhecidas como presentes é que as circunstâncias do caso servem para apoiar e fortalecer a prova da intenção do Papa.
e essa intenção será divulgada por suas próprias palavras. Assim, se ele pareceu ou deu a entender que foi infalível, mas não expressou nas palavras mesmas, defino, enfim, que ele tem essa intenção, é porque ele não foi, porque não existe definição negativa, não existe legislação negativa, apenas positiva. E agora, ao omitir parte da citação, ao não ler, o autor afirma que defende a posição de Dom Feser, quando na realidade ele defende, ele dá a posição do Dr. Schultz, o católico liberal, alegando dar a Dom Feser. O Dr. Schultz, com suas marcas difusas, que são meras circunstâncias que acompanham a afirmação, estendeu indevidamente o domínio da infalibilidade. Dom Feser, por outro lado, lembrando a necessidade da prova da intenção do Papa de fazer uma definição, prova que essa deve ser tirada de suas próprias palavras, trazendo-a de volta às suas devidas proporções. Daí o comentário do bispo Feser. Como era de se esperar, o Dr. Schultz, em consequência disso, naturalmente encontra um grande número de declarações papais ex cathedra. Eu, de acordo com a Faculdade Teológica, encontro apenas algumas. Em outras palavras, Dom Feser, de acordo com a Faculdade Teológica, é partidário da posição que o autor, um sério vacantista, chama de minimalista e que se estigmatiza como farisaico-galicana. Agora, já indo à questão da missa, que falei que trato agora, né? O próprio vídeo tem momentos que estão distinguindo em quais situações eu falo desses assuntos ou não. Nós temos que tratar agora, né, justamente deste grande enigma. E vamos lá. O Missale Romanum foi uma constituição apostólica emitida pelo próprio Papa, enquanto os pronunciamentos subsequentes sobre a nova missa vieram das congregações do Vaticano e não do Papa. Assim, se uma congregação falou isso ou aquilo, ela fala de modo disciplinar, supondo que há uma definição doutrinária. Só que se não há, se é provado que é um vício de princípio, uma coisa torna-se nula, uma coisa não tem como proteger o magistério, por não ser magistério, de uma queda. Assim, só o que nós precisamos nos valer para essa questão é do próprio Papa, e não de congregações, que têm a sua autoridade embasada na dele. E assim, o que o Missale Romanum realmente, que justamente o único documento com a aprovação do Papa Paulo VI que consta na Acta Apostólica Sedis, fala a respeito do Novus Ordo Missae. Vamos lá. Sobre a Missa Nova, no único documento assinado pelo próprio Papa, vemos que não houve mais que uma adição de 2 orações sendo adicionadas ao que nunca foi promulgado. Por fim, a partir do que expusemos até agora sobre o novo missal romano, nos agrada agora sintetizar e concluir algumas coisas. Quando nosso predecessor, São Pio V, promulgou a primeira edição do missal romano, ele a apresentou ao povo cristão como um instrumento de unidade litúrgica e, ao mesmo tempo, como um monumento de culto genuíno e religioso na igreja. Da mesma forma, nós, embora em conformidade com o Concílio Vaticano II, introduzimos no novo missal variações e adaptações legítimas. Me agrada, eu gosto disso, como o padre Hesse gosta de citar, e apresentou ao povo cristão. Pediu assentimento ao povo cristão? Não, ele impôs, ele promulgou e exigiu obediência. Ele nunca pediu opinião de ninguém, na realidade, né? Então vamos lá. Assim, um erro de tradução, que nós veremos agora, eles nos impuseram uma confusão. Ou seja, se nós pegarmos o texto como ele consta, podem até colocar no Vaticano, na tradução oficial feita a partir do latim para o português, para o francês, para o italiano, para o inglês, e isso é apontado por diversos estudiosos e tradicionalistas, o que foi apontado é que há um erro de tradução muito provavelmente proposital, porque é um erro, na realidade, obsceno. Vamos ver agora o que consta na tradução oficial. Lembrando, não um documento assinado pelo Papa, mas a tradução, que passou por oficial. Por fim, queremos dar força de lei a tudo que até aqui expusemos sobre o novo missal romano. Aqui, citando agora o Michael Davis, o trecho em itálico deveria ser traduzido como resumir e concluir. A tradução da coleção Flannery é satisfatória. Por fim, apraz agora resumir e concluir alguma coisa de tudo que expusemos até aqui sobre o novo missal romano. O fato de que a falsificação tenha ocorrido em várias línguas prova que foi feita
como uma tentativa coordenada de dar à Constituição uma força legal que ela não possuía. Em todo caso, não há uma só palavra no missário romano proibindo o uso da missa tradicional. A situação da missa nova é justamente essa, ou seja, que pensa-se que se propôs algo doutrinariamente, exigindo assim um assentimento pelo magistério disciplinar, quando na realidade isso é uma suposição que, vendo os fatos, não aconteceu. Se adições ou coisas semelhantes ocorreram, isso não importa, isso não adiciona um caráter magisterial, uma infalibilidade do Papa a este respeito, justamente porque o único documento assinado por ele é este. É aquele, justamente, como apresentam, como você vê a citação em latim, em que ele não fala que ele coloca força de lei a respeito de tudo aquilo que ele expôs, mas pelo contrário, que me apraz concluir e resumir algumas coisas sobre este novo missal romano. Ou seja, ele nem mesmo o impõe, ele nem mesmo fala nada a respeito dele, ele apenas justamente fala que adicionou duas orações legítimas. Ou seja, uma promulgação não é realizada em ipsis literis. Não, apenas uma adição de duas orações a algo que nunca foi promulgado. Esse é o grande interesse nessa situação. Assim, isso foi uma experiência pastoral que nasce de um concílio que não tem a intenção de ser magistério, em primeiro lugar, e que, justamente, mesmo quando o Papa Paulo VI fala, por exemplo, quando ele afirma que ele dotou os seus ensinamentos com a autoridade suprema um magistério ordinário tão manifestamente autêntico que deve ser aceito mansa e sinceramente todos os fiéis, de acordo com a mente do concílio sobre a natureza e os propósitos de cada documento, e tendo afirmado anteriormente, há quem se pergunte qual a autoridade, a qualificação teológica que o concílio quis atribuir aos seus ensinamentos, sabendo que evitou dar definições dogmáticas solenes, comprometendo a infalibilidade do magistério eclesiástico. E a resposta é conhecida por aqueles que se lembram da Declaração Conciliar de 6 de março de 1964, repetida em 16 de novembro de 1964. Dada a natureza passoal do concílio, ele evitou pronunciar de forma extraordinária dogmas dotados de nota de infalibilidade. Nós podemos concluir que não há um verdadeiro magistério ordinário, nem mesmo isso, uma vez que ele não se propôs a ensinar nada quanto à fé e à moral, como um juízo que deva ser mantido de forma definitiva. Ou seja, por toda a igreja, por todos, que sempre foi crido e em todo o tempo, em todos os lugares, e por todos, né? Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus. Assim como diz São Vicente de Lerran. E resumindo, a situação que nós encontramos realmente é essa. É que a solução mais simples e mais adequada à crise é não depor a autoridade, mas apenas ver o que é dito, como o próprio Dom Feder nos permite, para entendermos a própria situação, né, a sua intenção de ter sido infalível ou não, de ter sido magistério ou não, que pode ser questionada, muito antes de questionarmos intenções, digamos, particulares, intenções que estão na cabeça dele, que nós não podemos julgar, de se ele deixou de ser papa ou não. Isso não tem o que ser questionado. Então, vendo a situação dessa maneira, nos apraz aqui, ironicamente, concluir que esse é o enigma da esfinge, esse é o enigma que nós encontramos, e que nós estamos na situação, na posição mais razoável, com certeza, e que nos impõe menos riscos, deixando estes riscos justamente a quem tem autoridade de tomar as decisões, os julgamentos a respeito dos pontífices, o que será feito futuramente, justamente, e quando Deus quiser. Não nos cabe agora nos antepor à providência e tentar fazer algo sem justamente, né, a autoridade para isso. Nós estamos na posição mais segura, e não o lado contrário. Agora, recomendo novamente, e para que saibam mais sobre a crise da igreja, que estudem para não se tornarem traidores, a coleção da Custódia Fidei, que acaba agora no dia 7 de outubro, daqui 6 dias, sobre tanto os papas revolucionários, né, os papas conciliares, quanto justamente sobre a verdadeira e a falsa infalibilidade papal, para que não caiam nesses excessos e não acabem indo para uma situação, uma posição que coloca em mais perigos e que traz mais riscos, e que o remédio, dito remédio, acaba sendo mais amargo do que a própria doença. Assim, nos mantemos na providência divina e salve Maria a todos.